Quando o asfalto se transforma em um palco para o desconhecido, a escuridão revela suas histórias mais sombrias e fascinantes. Duas almas corajosas, dois relatos diferentes. Eu sou o Renan, e essa é a hora do arrepio. As luzes dos faróis cortavam a escuridão enquanto eu dirigia pela estrada deserta à noite. A chuva incessante transformava o vidro do para-brisa em um mosaico distorcido de sombras. O vento uivava ao redor do carro, como se sussurrasse segredos inquietantes. Eu deveria ter percebido que essa viagem noturna seria um erro. A estrada serpenteava por uma floresta densa, criando um labirinto de árvores sombrias. Cada curva parecia esconder algo sinistro, algo que se movia nas sombras além dos meus faróis. Tentei ignorar a sensação de que algo estava errado, mas a cada quilômetro percorrido minha ansiedade aumentava. De repente, o carro deu um solavanco e o motor morreu, deixando-me imerso na escuridão. Meu coração acelerou enquanto eu tentava dar partida novamente, mas tudo o que ouvi foi o som do silêncio. A bateria estava morta. Agora, eu estava preso no meio de lugar nenhum, sem sinal de celular e sem ninguém por perto para pedir ajuda. Saí do carro e senti o ar úmido e frio contra minha pele. A chuva caía impiedosamente, encharcando minhas roupas e tornando tudo ainda mais sombrio. Decidi explorar a área em busca de uma cabine telefônica ou alguma forma de comunicação. Enquanto caminhava pela floresta, ouvi um som estranho, como um farfalhar distante de folhas secas. Parei e olhei ao meu redor, mas não havia nada visível além das árvores imponentes. Continuei minha caminhada, mas o som parecia me seguir cada vez mais próximo. Meu coração batia descompassadamente enquanto eu lutava contra o pânico crescente. De repente, uma figura escura emergiu das sombras. Era alta e esguia, com olhos brilhantes e uma expressão distorcida de maldade. Meus pés pareciam pregados ao chão enquanto eu observava aquela criatura se aproximar lentamente. Seus passos eram silenciosos, como se deslizasse pelo solo molhado. Sem saber o que fazer, comecei a recuar lentamente. Cada movimento era acompanhado pelo avanço implacável da figura. Quando percebi que não havia escapatória, corri desesperadamente de volta para o carro, ignorando o medo que me paralisava. Assim que entrei no veículo, tranquei as portas e liguei os faróis. Olhei pelo vidro e pude ver a figura se aproximando rapidamente, agora emitindo um som gutural e ameaçador. Tentei dar partida no carro repetidamente, mas o motor continuava morto, como se estivesse sob o controle sombrio daquela criatura. Enquanto o medo consumia minha mente, ouvi um bater desesperado no vidro. Olhei para o lado e vi rostos pálidos e distorcidos pressionados contra a janela, cheios de uma fome insaciável. Gritos ecoaram ao meu redor enquanto as sombras se multiplicavam e se contorciam, engolfando o carro. Naquele momento, eu sabia que minha vida estava por um fio. Minha mente estava cheia de imagens horríveis e a sensação de que estava perdido para sempre. O terror me consumiu enquanto as sombras engoliam a luz, deixando apenas escuridão. E então, acordei. Suado e ofegante, percebi que tudo não passava de um pesadelo. Olhei para fora e vi o sol nascendo no horizonte, espalhando seus raios dourados sobre a paisagem. Suspirei de alívio, agradecendo por estar a salvo em meu quarto. Mas enquanto observava o sol, uma pergunta persistiu em minha mente. Seria apenas um sonho ou havia algo mais obscuro naquela estrada à noite? Estava uma noite escura e chuvosa quando decidi embarcar em uma viagem de carro. Eu adorava dirigir à noite, apreciando a solidão das estradas desertas e a sensação de liberdade que vinha com elas. Era uma experiência quase meditativa para mim, mas essa noite se mostraria completamente diferente. Saí tarde, bem depois do anoitecer. As ruas da cidade estavam vazias e apenas as luzes fracas dos postes de iluminação urbana iluminavam meu caminho. Apesar da chuva torrencial, estava animado para enfrentar as condições adversas. Liguei o rádio para me manter companhia, mas a estática e os ruídos distorcidos me deixaram desconfortável. Decidi desligá-lo e me concentrar na estrada. À medida que me afastava da cidade, a escuridão se tornava mais intensa. Os faróis do carro mal conseguiam iluminar a estrada à frente, e as gotas de chuva batendo no para-brisa criavam uma atmosfera opressiva.
No entanto, isso não me impediu de continuar minha jornada. Enquanto dirigia, comecei a perceber algo estranho. A estrada parecia se estender indefinidamente, e eu não me lembrava de ter passado por nenhum marco ou placa há muito tempo. Comecei a sentir uma sensação de inquietação, uma estranha presença que parecia pairar ao meu redor. Decidi parar para verificar o GPS no meu telefone, mas para minha surpresa, ele não mostrava nenhum sinal ou mapa disponível. Apenas um ícone girando incessantemente na tela. Pensei em dar meia volta, mas não importava para onde eu olhasse, só via a escuridão interminável. Estava completamente perdido. A ansiedade começou a se transformar em medo genuíno quando notei um farol solitário à distância. Pensei que poderia ser uma chance de pedir ajuda, então dirigi em direção a ele. Quanto mais me aproximava, mais escuro e denso o nevoeiro se tornava. Finalmente cheguei ao local, mas o farol estava completamente abandonado. Desisti de encontrar ajuda e voltei para o carro. Mas assim que fechei a porta, senti um arrepio percorrer minha espinha. O nevoeiro começou a se mover, girando ao redor do carro como uma serpente sinistra. Olhei ao redor em pânico, mas não consegui ver nada além da escuridão e do nevoeiro cada vez mais denso. Liguei o motor do carro e acelerei para sair dali o mais rápido possível. A velocidade me fez sentir um pouco de alívio, mas o medo continuava a crescer dentro de mim. Era como se a escuridão e o nevoeiro estivessem me perseguindo, tentando me engolir. A estrada à minha frente se tornou cada vez mais estreita, quase claustrofóbica. As árvores ao redor pareciam contorcer-se e mover-se à medida que eu passava por elas. Eu estava em um labirinto sinistro, sem fim à vista. Então, em meio à escuridão, avistei uma figura sombria à beira da estrada. O coração acelerou e meu corpo ficou tenso. Eu sabia que não devia parar, mas algo me forçou a fazê-lo. Parecia uma mulher, vestida com um vestido branco esvoaçante. Ela estava encharcada pela chuva e parecia desesperada. Relutante, abri a porta do carro e perguntei se ela precisava de ajuda. A mulher lentamente ergueu a cabeça, revelando um rosto pálido e vazio. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro. Tremendo de terror, eu me afastei, mas a figura se aproximou rapidamente. Senti suas mãos geladas tocarem meu ombro e então... acordei em uma cama de hospital coberto de suor e tremendo. Os médicos me disseram que havia sofrido um acidente de carro. Meu carro havia sido encontrado abandonado em uma estrada vazia. Eles não sabiam como eu havia sobrevivido, mas meu corpo estava coberto de arranhões e contusões. Enquanto me recuperava, minha mente ficava obcecada com aquela noite. A figura sombria, o nevoeiro sinistro, tudo parecia real demais para ser apenas um sonho. Será que encontrei algo sobrenatural naquela estrada escura? Desde então, tenho evitado dirigir à noite. A experiência me deixou assombrado e as imagens daquela noite continuam a me perseguir em meus pesadelos. Talvez tenha sido apenas um encontro aleatório, mas algo me diz que aquela estrada esconde segredos terríveis que talvez nunca sejam revelados. Apague as luzes. Prepare-se para arrepiar, pois a escuridão sempre esconde segredos. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sinistro sino para não perder nenhuma história aterrorizante. Até a próxima, e que seus pesadelos sejam doces. Ou talvez não.